Está no ar, para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal, e o tema de hoje é a Revolução Puritana. Revolução Puritana, esse é o tema de hoje. O autoritarismo de Carlos I, sucessor de Jaime I, agravou os conflitos do governo com o parlamento. Então, o autoritarismo de Carlos I, sucessor de Jaime I, que morreu, né, agravou os conflitos do governo com o parlamento, certo? Restabeleceu a cobrança de imposto navais sobre as cidades costeiras e impôs aos presbiterianos escoceses as regras da Igreja Anglicana. Em 1642, Carlos I mandou invadir o parlamento e provocou uma guerra civil na Inglaterra. Do lado do rei estava a maioria dos nobres, os católicos e os anglicanos. Ao lado do parlamento se punham pequenos proprietários de terra, mercadores e donos de manufatura, a maior parte presbiteriano. 7 anos após o começo do conflito, o exército do parlamento, comandado pelo puritano Oliver Cromwell, não sei falar muito bem, mas é quase isso, prendeu, julgou e executou o rei Carlos I. Quem prendeu, julgou e executou Carlos I foi o puritano Oliver Cromwell. A vitória de Oliver inaugurou a República Puritana. Então, a República Puritana ela só foi inaugurada a partir do momento que Oliver recebeu a vitória. Foi com a vitória de Oliver, né, o fato de Oliver ter prendido, julgado e executado o rei Carlos I, foi aí que inaugurou a República Puritana. Ele eliminou, o Oliver eliminou taxações excessivas, abafou revoltas internas e aprovou em 1651 os atos de navegação, determinando que mercadorias negociadas com a Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou dos países produtores. Oliver Cromwell começou seu governo respeitando o parlamento, mas logo tornou-se um ditador e despertou críticas até entre seus apoiadores puritanos. Após sua morte, em 1658, o caminho foi aberto para a restauração monárquica. Então, gente, é isso que aconteceu, né? A Revolução Puritana foi para fazer com que para que houvesse essa Revolução Puritana, aconteceu da seguinte maneira: o rei Carlos I foi preso, julgado e executado por Oliver Cromwell, e a partir do momento que Oliver ele prende, julga e executa Carlos I, é aí que vai se inaugurar, é com a vitória de Oliver que vai se inaugurar a República Puritana. E aí vai acontecer melhoras na Inglaterra, certo? Foi com a Revolução Puritana que houve melhoras na Inglaterra. A partir do momento que Carlos I foi executado, houve melhoras na Inglaterra que até então, antes não havia, né? O autoritarismo de Carlos I, que foi o sucessor de Jaime I, a partir do momento em que Carlos I ele é sucessor de Jaime I, a coisa, em vez de melhorar, piora. Porque aí, Carlos I, ele é sucessor de Jaime I, certo? Vai se agravar os conflitos. Do governo com o parlamento. O governo e o parlamento vai entrar em conflito. Aí vai restabelecer cobrança de imposto navais, sobre as cidades costeiras, né? Olha só, em 1642, o Carlos I ele mandou invadir o parlamento. Então, ele mesmo, Carlos I, ele agravou o conflito, né? Provocou uma guerra civil na Inglaterra, né? Aí tinha, né, do lado do rei estava a maioria dos nobres,
né, que é os católicos, anglicanos. Ao lado do parlamento se punham pequenos proprietários de terra, mercadores e donos de manufatura, e a maior parte deles presbiterianos, certo? 7 anos após o conflito, 7 anos após o começo do conflito, o exército do parlamento, comandado pelo puritano, porque o parlamento era comandado pelo puritano Oliver Cromwell, né, que eu não sei falar muito bem, que o nome dele é inglês. O nome dele é inglês. Ele vai, né, como eu já falei, prender, julgar e executar o rei Carlos I. Porque ele viu que não tinha outra maneira, somente executando Carlos I. Porque Carlos I não deu certo, né? O Carlos I, ele não deu certo, né, como rei da Inglaterra. Sendo que Jaime I também não tinha dado certo, porque Jaime I, ele foi por um grupo católico que estava descontente com a distribuição de privilégio. Eu vou ler só uma parte que eu falei no vídeo anterior. Planejado por um grupo de católicos, também descontente com a distribuição de privilégio, o movimento tinha como objetivo provocar a morte do rei. Né? Planejaram a morte de Jaime I, né? Porque Jaime I, ele não concedeu aos novos burgueses, que eram seguidores de Calvino, os mesmos benefícios que tinham os anglicanos. Quer dizer que os anglicanos tinham benefício, certo? Os anglicanos tinham benefício, mas os novos burgueses não. E aí vai causar uma série de descontentamento e claro que vai acontecer os conflitos, né? Porque quando há descontentamento também gera conflito e aí a coisa vai piorar. Vão planejar a morte de Jaime I. E aí, né, eu já falei no vídeo anterior, como hoje não é o tema, né? Hoje eu estou falando da Revolução Puritana. Foi necessária a Revolução Puritana para que viesse a Inglaterra, para que a Inglaterra viesse, para que o parlamento da Inglaterra viesse a ser respeitado, né? Porque o Oliver, ele começou seu governo na Inglaterra respeitando o parlamento e não faltando com respeito, que nem Carlos I faltava com respeito. E ele logo se tornou um ditador, despertou crítica até entre seus apoiadores puritanos, e após a sua morte, em 1658, o caminho foi aberto para a restauração monárquica. A restauração monárquica, porque era no tempo da monarquia, né? Não tinha a república, não tinha, naquele tempo não tinha democracia, então era tudo monarquia. Monarquia, naquele tempo era monarquia, prevalecia a monarquia. O que estava no poder era a monarquia. O autoritarismo de Carlos I, naquele tempo eles falavam muito em autoritarismo. Se refere a autoritarismo, é uma palavra difícil, mas claro que dá para entender. A gente já pega logo as primeiras letras e chega no entendimento legal. Autoritarismo se refere à autoridade suprema de uma pessoa. É uma autoridade, não é uma autoridade que uma mãe tem com o filho, que o pai tem com o filho, não. Autoritarismo é de um governo, né? Autoritarismo é a pessoa que ela recebe poder para governar. E ela recebe uma autoridade suprema. Ela é a autoridade. Não há outros. É só ela. Na Inglaterra, quando Jaime I estava vivo, ele era a autoridade. Quando depois veio Carlos I como sucessor de Jaime I, Carlos I, apesar que não deu certo, né, assim como Jaime I, Carlos I não deu certo, só teve conflito em cima de conflito na Inglaterra, mas Carlos I, ele foi uma autoridade suprema na Inglaterra. E depois de Carlos I, Oliver Cromwell, né, ele também se tornou uma autoridade. Somente ele era autoridade, porque hoje nós temos governador, presidente,
que manda. Antigamente não, na monarquia, uma pessoa mandava, só uma, não tinha outras pessoas para mandar. No tempo da monarquia, apenas um liderava, apenas um mandava. Comandava tudo, que nem o rei Jaime I, Carlos I e Oliver Cromwell, ele comandava o país inteiro, que no caso é a Inglaterra, né? Comandava a Inglaterra. Então, o autoritarismo é a autoridade suprema, né? É a autoridade de uma pessoa para um país, para liderar um país, né? Para estar à frente do país. Né? Claro que o autoritarismo ele tem um significado bem mais, né? Bem mais detalhado, né? É que eu não entrei em detalhe, mas é só para vocês entenderem, né? Autoritarismo se refere, sem dúvida, à autoridade de uma pessoa que lidera um país. Então, gente, para vocês entenderem mais detalhado, é isso mesmo, tá? Autoritarismo significa autoridade. Pode ir lá puxar no Google que você vai ver. Autoritarismo é uma característica ou particularidade do que é autoritário, atributo da pessoa que é autoritária, que manda, que tem autoridade. Então, autoritarismo significa autoridade, suprema autoridade, ou seja, o modo excessivamente autoritário de se comportar ou de agir. Então, o modo em que Jaime I, Carlos I e Oliver se comportavam, a maneira que eles se comportavam, a maneira que eles agiam, era de excessiva autoridade. A maneira que Jaime I, Carlos I e Oliver Cromwell se comportava e agia era com autoridade excessiva. Governo ou sistema político cujo poder está centralizado numa pessoa. Tá vendo? O que eu acabei de falar. Uma pessoa que manda. Quando era Jaime I, ele tinha o poder e a autoridade nas mãos. Quando era o Jaime I, aí Jaime I morreu, veio Carlos I. Carlos I também tinha poder e autoridade nas mãos. Depois, Carlos I foi executado e morto pelo Oliver. Oliver entrou em cena. Né? Houve 3 reis na Inglaterra. Houve 3 reis. Né? Depois, por último, né, foi o Oliver. Oliver entrou. Só deu certo com Oliver, né? Só deu certo com Oliver. Oliver entrou com poder e autoridade nas mãos. Então, autoritarismo se refere à autoridade, né? Bom, a respeito de puritano, né? É uma palavra meia esquisita, né? Puritano é uma palavra meia esquisita. Meia esquisita, né? Não é muito, mas é um pouco esquisita. Puritano. O que significa puritano? Puritano, disse, ou membro de uma seita de presbiterianos, rigorista, que desejavam praticar um cristianismo mais puro. Então, eram pessoas que queriam praticar um cristianismo mais puro. Muitos dos quais, após as perseguições do século XVII, emigraram para a América do Norte. Após as perseguições do século XVII, migraram para a América do Norte. Então é isso. A palavra puritano disse ou membro de toda seita rigorosa, né? Se o puritano, além de ser uma seita rigorosa, eles são membros dos presbiterianos. Entendeu, gente? Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa seu like e até a próxima. Tchau.